Em 1997, a CPAD fez uma revista de escola dominical muito importante. Essa revista tratava sobre seitas e heresias. E uma das seitas tratadas nessa revista era o unicismo, que diz que não existe nem a pessoa do Pai, nem a pessoa do Filho e nem a pessoa do Espírito Santo, e sim apenas um Deus. É um, acabou, não são três. O grupo que mais difundia essa heresia era o grupo Vossa Verdade. Seus hinos eram cantados em várias denominações pentecostais. A revista sugeria aos membros e obreiros que não cantassem mais músicas do Voz da Verdade, por não se tratar do mesmo Deus ao qual nós professamos. Bom, com esse esforço acadêmico, é claro que vão parar de ouvir hinos unicistas, não é? E não, até hoje existem igrejas que cantam hinos desse grupo, por não entenderem o quão grave é não acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo como pessoas distintas. Em mais uma tentativa de eliminar essa heresia, a CPAD em 2017 fez outra revista explicando qual é a razão da nossa fé e em que Deus nós cremos. Mas ainda há relutância em aceitar essa verdade. E por isso estamos no nosso segundo episódio. Ainda tem mais 3 episódios pela frente explicando sobre a Trindade. Mas antes de tudo, pedimos que você curta e compartilhe esse material para que o seu alcance aumente e ajude a outras pessoas a conhecer a palavra. Bom, pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui no canal Filosofia Cristã, na companhia dos meus amigos professor Edmar e do professor Kleber. Paz para todos e boa noite. Mas sempre quando se fala em Trindade, a primeira acusação que se fala é: vocês creem em 3 deuses. Vocês não creem num Deus só. E não é verdade. Então, a primeira coisa que nós defendemos e cremos, e o texto bíblico nos vai orientar nisso, por exemplo, é o famoso Shema Israel, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, os versículos 4 e 5. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Pois bem, por que é tão evidente dentro do judaísmo, é tão apregoado esse Shema Israel? Por que ele é tão importante? Desde a queda do Éden, lá em Gênesis 3, a percepção sobre Deus que o homem tinha, ela foi afetada pelo pecado. E nos capítulos posteriores, nós vemos a degradação da raça humana numa espiral descendente. Então, assim, a percepção que o homem tinha de Deus, ela vai se perdendo por causa do pecado. E quando você chega em Gênesis, as pessoas imaginam de Gênesis 3, por exemplo, até Gênesis 11, muita água já passou por baixo da ponte. Muitos anos já se passaram ali. Então, essa percepção está cada vez mais perdida. Ela está cada vez mais afetada. Quando Deus chama Moisés para escrever, e nós acreditamos que o Pentateuco é, sim, de autoria mosaica, foi Moisés quem o escreveu, você já percebe que muitos anos se passaram. De Adão a Moisés, quantos 1000 anos já se passaram? Então a percepção sobre Deus nessa época estava muito mais afetada ainda. E aí você tem um povo agora saindo do Egito. Um povo que
foi inserido durante mais de 400 anos dentro de uma cultura extremamente politeísta dos deuses egípcios. Quando eles saem do Egito, a gente ouve muito essa expressão, né? O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo de Israel. E aí o que você percebe? Você percebe que existe uma necessidade assim muito forte, e Deus começa a trabalhar sobre isso na questão do monoteísmo judaico. Então Deus começa a trabalhar no povo de Israel essa questão do monoteísmo. E aí o Shema Israel, ele é muito utilizado, ele é muito forte, ele vem nessa tônica de que existe apenas um só Deus. Porque nós vemos que já existiam outras cosmogonias, existiam outras crenças de que o mundo foi criado por diversos deuses, né? O caos que existia no mundo, então, o que acontece? Essa percepção de Deus que o ser humano tinha foi perdida, e a partir de agora ela tinha que ser de novo reconstruída, mas não a partir do politeísmo, a partir do monoteísmo. Então, por isso que é tão importante o Shema Israel, que está no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos 4 e 5. E só para relembrar aqui, você percebe que a nação de Israel, ela tenta viver o monoteísmo desde do seu assentamento ali nos Juízes, que eles se assentam na terra de Canaã, mas você percebe toda a dificuldade desse povo em seguir o monoteísmo. Para nós hoje, vendo e lendo os textos bíblicos, você vê lá Deus levantando um profeta, Deus levantando um juiz e conclamando o povo: olha, pare de se dobrar diante dos Balaíns, dos Baals, né? Diante de Aserá, diante de outros deuses, né? Adore somente o Deus de Israel. E sempre de novo o profeta de Deus conclamando a nação de Israel a adorar o único Deus. Mas você vê que existe uma dificuldade da nação de Israel em seguir esse ditame. Tanto é que futuramente nós vemos que eles vão para o cativeiro babilônico, justamente por causa disso. E só para finalizar aqui a minha fala, nós hoje cremos num só Deus, mas o povo de Israel não tinha muito essa percepção. Eles viviam uma espécie de enoteísmo. O que é o enoteísmo? Enoteísmo é a crença de que existe um Deus, um ser superior, um ser maior, e abaixo dele outros deuses em escala menor. E aí, quando eles adentram a terra de Canaã, os cananeus, os deuses, né? Eu acho que Timothy Keller vai trabalhar muito essa questão no livro Deuses Falsos, né? Falsos deuses, agora não me lembro o título aqui, mas ele vai trabalhar essa questão de que os deuses cananeus são muito sedutores. Porque no sábado eu vou ao templo ou vou ao tabernáculo adorar Elohim. Eu vou adorar Yahvé, o Deus Criador, o Deus único. Mas durante a semana, eu estou vendo o meu vizinho adorando o Baal que frutifica a plantação, que frutifica a sementeira, né, que eles falam, e multiplica o gado. Então, o que esse povo de Israel faz? Eles começam a adorar esses outros deuses. Por quê? Porque eles não confiam inteiramente no Deus de Israel, que ele pode prover todas as coisas para eles. Então, apesar de que hoje nós conclamamos que existe o monoteísmo, que existe um só Deus, na história de Israel nós vemos que isso não foi muito fácil. E até nos nossos dias de hoje, na igreja evangélica, né, odierna, nós vemos que o monoteísmo que é tão pregado e é tão apregoado, ele não é muito bem visto no nosso meio, porque outros deuses têm ocupado o lugar e o coração das pessoas nos dias de hoje. Nessa segunda fase, queremos olhar para o texto bíblico, queremos olhar para a palavra de Deus. Então, assim, olhando para a palavra de Deus, a gente precisa lembrar de alguns aspectos.
entender que de alguma forma a Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu digo de alguma forma? Porque há discussões acadêmicas acaloradas hoje em dia, a ideia da inspiração e a ideia de inerrância. Então tem um questionamento muito grande a respeito disso. Mas tem uma obra, não vou lembrar o nome do autor, mas é da editora Vida Nova, chamada Teologia da Revelação. Esse autor, junto Timothy com Ward. Timothy Ward, isso. E o Bonhoeffer estão trabalhando essas questões da ideia de que a teoria da filosofia da linguagem, chamado atos de fala, os atos de fala, porque nós não só agimos com palavras, com a mão ou com gestos, agimos por palavras. Então, muitas das vezes, quando você emite uma palavra, você está agindo. Então, esses autores pegaram essa teoria e estão aplicando a Sagrada Escritura, ou seja, em outras palavras, a Bíblia é o relato ou a narrativa dos atos de fala de Deus ao longo da história da salvação. Então, nesse sentido, a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela narra os atos de Deus através de sua palavra, sendo infligida, atuando na vida do ser humano. Então, nesse sentido, a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que você seja um teólogo liberal ou alguma coisa desse tipo, não, para mim a Bíblia é apenas mais uma literatura, mas ela narra algo. E se ela narra algo, ela narra os atos da divindade na história. E isso é importante nós salientarmos. Outra coisa importante para nós salientarmos é a ideia de que há uma revelação progressiva. Esse Deus se revela em atos, em fala, em gestos divinos, mas esse ato de se auto-revelar, de se mostrar, é progressivo, não é de forma plena. Essa plenitude vai se dar lá na pessoa do Cristo. Isso é muito importante, porque tem gente que fala assim, mas nós não encontramos de forma clara a doutrina da Trindade na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Sim, você não vai encontrar, porque é de forma progressiva. Se eu querer encontrar de forma plena, então não precisaria da pessoa do Cristo, porque tudo já tinha se dado lá desde Gênesis. Mas como é progressivamente, aí sim podemos mensurar que, de alguma forma, na Antiga Aliança, nos textos da Antiga Aliança, temos vestígios da Trindade, como diz até um autor contemporâneo. Vestígios da Trindade. É isso que nós precisamos vislumbrar. A primeira coisa que foi falada, que o professor Valdir colocou de forma brilhante, é de que o cristianismo, ele é monoteísta. Ele não é triteísta. O que é triteísta, professor Kleber? Triteísmo é a crença em 3 deuses. Nós não acreditamos em 3 deuses, nós acreditamos num único Deus vivo e verdadeiro. Tem um teólogo chamado Padre Ladária, tem uma obra dele da editora Loyola, fala o Deus vivo e verdadeiro. O Deus vivo e verdadeiro, em contraposição aos deuses falsos, como o próprio professor Valdir mensurou, o Deus vivo e verdadeiro, ele é o único. Por isso que foi falado a forma como Deus ensinou o seu povo pedagogicamente professar o credo. Qual era o credo de Israel? Ouve, ó Israel, o teu Deus, ele é o único Senhor, ele é o único, dependendo ali da tradução. Ele é o único, ou seja, não tem outros deuses. Então, a crença cristã aceita essa revelação de que Deus é o único. Nós somos monoteístas. Isso é muito importante salientar. Nós não acreditamos em vários deuses, como o professor Valdir já falou de forma brilhante. Então, se nós, toda hora que fomos questionados, nós darmos a entender que existe 3 deuses, ou 3 modos de Deus se revelar, isso já não é fé cristã. A fé cristã é monoteísta. Agora nós vamos olhar em alguns aspectos do texto bíblico, conforme foi dado a revelação progressiva. Desde Gênesis, nós vemos os autores usando alguns nomes de Deus. Um dos nomes é Elohim. A palavra Deus ali no princípio, criou Deus os céus e a terra, o Bereshit bara Elohim,
Ou seja, no princípio, esse Elohim criou todas as coisas. Só que esse nome Elohim está no plural. Ele não está no singular. No singular, Eloá. Elohim é a palavra hebraica que normalmente é traduzida em nossas Bíblias como Deus. Em alguns casos como deuses. Em Gênesis 1, versículo 1 ao 26, a palavra hebraica está no plural, bem como os pronomes que acompanham. Isso leva a teologia cristã a afirmar que o texto faz referência à Trindade. Veja também Isaías 6, versículo 8. Muitos especialistas, no entanto, pensam que o nome Elohim é o plural majestático. O que isso quer dizer? O que quer dizer plural majestático, professor? Alguns exegetas, ou seja, aqueles homens que pesquisam o texto bíblico, que só fazem teologia a partir do texto bíblico, fazendo exegese, mensurando os originais, o contexto, o surgimento dos manuscritos e assim por diante. Esses são os exegetas que fazem exegese do texto. Esses especialistas, eles dizem que provavelmente esse plural, que está, Elohim está no plural, que seria um plural majestático. Era uma forma de colocar em evidência a majestade da divindade. Então, por isso que eles colocam no plural, chamado plural majestático, para aumentar a exaltação e colocar de forma frisada o que Deus é. Então, provavelmente seria esse plural majestático. Aí você poderia dizer para mim assim: mas professor Kleber, você acabou de dizer que dá a entender que é a Trindade, e agora você acabou de falar que pode ser plural majestático. É que agora eu estou sendo bem acadêmico mesmo. Por quê? Porque o texto da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, ele não deixa claro a Trindade. Então nós não podemos ser desonestos intelectualmente e falar, não, afirmar com todas as letras, aqui vemos a Trindade. Não, eu não posso fazer isso. Aliás, nenhum teólogo sério, conservador, faz isso. Ele sabe que o texto, principalmente no original no hebraico e aramaico, é de difícil interpretação. Então, assim, isso podemos dizer um vestígio da Trindade nesse plural que está sendo posto aqui. Só que tem a questão do verbo majestático. Tem um autor chamado Antônio Neves Mesquita. Ele afirma que o plural majestático naquela época não existia. Então é um outro teólogo contrapondo essa ideia do plural majestático. Ele falou que quando Deus dizia desçamos, é porque ele queria descer. Vejamos, é porque ele estava querendo ver. Então, essa ideia do plural majestático, há críticas, há teólogos que fazem a crítica a esse conceito. Então, assim, em outras palavras, podemos vislumbrar vestígios da Trindade na ideia do plural. Isso é importante para nós salientar, porque vai aparecer várias vezes o plural majestático, ou plural mesmo, quando é atribuído a Deus no texto. Lembro que quando Deus chama Adão, Adão e a Eva, eles fogem de Deus. Quando eles tinham pecado, eles fogem de Deus. E diz o texto que fugiram da presença. O tradutor em português, algumas traduções colocaram fugiram da presença do Senhor. Só que ali no hebraico é pineim. E pineim não é presença, seria traduzido como faces, porque está no plural. Então fugiu das faces. Então o tradutor, para não achar que seria um monstro de várias cabeças, mas provavelmente o autor bíblico queria dizer por que ele colocou no plural faces, para demonstrar a abrangência desse Deus, que não tinha um lugar onde Deus não estava. Ou seja, Adão e Eva tentou fugir da presença, da presença que não tem como fugir. Tentou fugir de algo que não tem como fugir. Aliás, agora isso seria até uma questão pastoral. Tem cristãos, inclusive cristãos, que querem fugir da presença daquele que não dá para fugir. Tenta fugir da presença daquele que não dá para fugir. Isso que é importante ser salientado. E Adão tentou fugir, mas o autor bíblico colocou pineim, ou seja, ele colocou faces. Só que o tradutor bíblico, ele não quis assustar o leitor, então ele colocou como fugiu da presença do Senhor. E a tradução ficou boa. É apropriado colocar presença, porque não tem como fugir da presença de Deus.
Então, você percebe que esse plural sempre vai estar aparecendo em várias passagens. Em Gênesis, em Êxodo, sempre esse plural vai estar aparecendo. Eu quero que você preste muita atenção, que a partir desse vídeo nós vamos estar focando em várias passagens do texto bíblico. Comentando o que o professor Kleber disse aí, sobre o Elohim, eu não sei se vocês já leram, acho que o professor Kleber já leu, o professor Edmar também, o livro do Don Richardson, né, o Fator Melquisedeque, o encontro ali entre Abraão e o rei de Salém. No encontro ali, o Melquisedeque, o autor vai dizer que ele usa a expressão, eles estão conversando sobre Deus ali, ele usa a expressão Elohim. E o Abrão, que ainda não é o Abraão, usa a expressão Yahvé. E ali eles não ficam discutindo, né? Não, Elohim, Yahvé é verdadeiro. Não, né? Eles sabem que essa expressão significa Deus, né? E olha que os dois veio de um contexto politeísta. Porém, ele já tem a noção de que existe somente um Deus. Bom, vamos lá. A segunda palavra aqui, né, que ficou comigo é o anjo do Senhor. Olha só. Ou anjo de Yahvé. Rapaz, isso dá um problemão. Falar sobre essa questão. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria aqui de trazer aqui o que significa, por exemplo, em hebraico. Significa, né? Em hebraico é malak. Eu acho que essa é a expressão, né? Não sou muito bom em hebraico. Mensageiro. Em grego, angelos, que é mensageiro. E em latim, angelus, que também é mensageiro. Então tem as três palavras, as três expressões, os três idiomas dessa expressão. Mas apenas no Antigo Testamento é que vemos claramente aparições do anjo do Senhor. E toda vez que existe essa aparição do anjo do Senhor no Antigo Testamento, ele sempre se identifica como Deus, ele fala como Deus e exercita as responsabilidades de Deus. Nós vamos para Êxodo, o capítulo 3, o versículo 2 ao versículo 6. Eu estou aqui usando a versão NAA. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Essa parte desse diálogo entre Deus e Moisés, olha que interessante, no começo fala que é o anjo do Senhor que aparece na chama de fogo. No próximo versículo fala que já era Deus. Então nós vemos a expressão, né? No próprio versículo não precisa de exegese, não precisa de fazer leitura dos originais, porque o texto ele já está claro e evidente em todas as versões. No primeiro versículo fala que era o anjo do Senhor. No próximo versículo já fala que era o próprio Deus e faz essa afirmativa várias vezes. Olha só que interessante. O professor Kleber falou anteriormente que essa percepção de Deus, né, quando eu falei no início, e ele deu a continuidade da revelação progressiva. Essas manifestações de Deus no Antigo Testamento, que são tratadas de o anjo do Senhor, você percebe que depois, no Novo Testamento, não há mais necessidade, porque o anjo do Senhor habitou entre nós, né? Ele se fez morada, ele se fez carne, que é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, né? O Deus conosco.
o Emanuel. Mas no Antigo Testamento nós percebemos que essa revelação progressiva também se dá nessa manifestação de Deus. Então, sempre que aparece e essa manifestação, eles usam essa expressão, o anjo do Senhor. Depois, em outros versículos, eles falam que é o próprio Deus. Então, sobre o anjo do Senhor, o que eu tenho para falar é isso daí. Se é uma epifania, e provavelmente é certeza que era o Cristo pré-encarnado, antes da encarnação, então seria sábio dizer que seria uma cristofania, né? Tem alguns teólogos sistemáticos falando, em vez de ser uma teofania, né? Uma manifestação de Deus. Mas se era um Cristo pré-encarnado, é uma cristofania. Uma teofania e uma cristofania. Em sentido estrito, em sentido lato, é teofania. Deus se manifestando diante ali daqueles que ele elegeu. E dentro do sentido da revelação progressiva, se foi o Cristo pré-encarnado, é cristofania. E nisso a gente vê também uma continuidade em manifestação, porque Jesus vinha em nome do Senhor, mas ele também era Deus. Da mesma forma, quando ele encarnou, ele veio em nome do Senhor, que é o Pai, mas ele mesmo era Deus também. Exatamente. Mas na questão da palavra criadora, o que podemos falar? O que podemos mensurar? O que podemos dizer a respeito disso? Além do anjo do Senhor, que no Antigo Testamento se apresenta como Deus, como foi falado, há outro elemento que contribui para a pluralidade da manifestação do divino, a palavra participante da criação. Salmo 33, lemos: os céus por suas palavras e fizeram, e pelo sopro, o ruá de sua boca, os exércitos deles. Ou seja, desde Gênesis, nós vislumbramos a palavra criadora, a palavra que Deus, pela sua palavra, vai criando todas as coisas. O autor dos Hebreus, lá no Novo Testamento, vai falar que Deus, pela sua palavra, sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder. Então, a palavra de Deus, ela é criadora, ela é geradora de vida. E cria a partir daquilo que não existe. Ele chama a existência aquilo que não existia. E chama pelo nome. Então, essa palavra que não volta vazia para o céu, é o que nós podemos mensurar e apontar para o Filho de Deus, que lá no Novo Testamento vamos perceber que é o Logos, e todas as coisas criou. Tem um teólogo chamado Krauss que diz que a palavra criativa do Senhor traz à existência os céus e a terra, e uma correspondência intrínseca entre o Espírito de Deus e o fôlego da vida, procedente da boca de Deus. E a palavra de Deus como sopro de sua boca. Nós vemos isso em Isaías 11, versículo 4. Temos também a teologia cristã afirma que há muito mais do que uma correspondência entre Deus e o Espírito e a palavra. A palavra não é simplesmente uma comunicação a respeito de Deus, e nem o Espírito é um mero poder divino. São, pelo contrário, o próprio Deus em ação. É aquilo que nós falamos agora há pouco do livro da Teologia da Revelação. Vemos desde a Antiga Aliança, do Antigo Testamento, Deus em ação. E Deus está agindo através de sua palavra. E há uma correspondência entre a palavra e o sopro que sai da sua boca. Que no hebraico é ruá. Ruá de Deus. E no Novo Testamento é traduzido como no grego pneuma, no grego koiné, pneuma, que é vento, que é sopro, que é brisa. É o vento, é o ar que sai da boca de Deus, usando a antropologia teológica, é um sopro que sai de Deus. Então, só que esse sopro não é um sopro inanimado, algo que sai de Deus, como se fosse uma força ativa, como algumas religiões vão falar. O Espírito Santo é uma força ativa. Não. Esse Espírito é dotado de inteligência, tem vontade, tem desejo. Nós vamos falar isso ao longo dessa série. Mas esse Espírito, esse que é chamado Espírito do Senhor, ele tem propósito. Ele faz as coisas com um determinado propósito.
E há uma correlação muito grande entre o Espírito do Senhor e a palavra do Senhor. Só que essa palavra que está criando, lá em Gênesis, né? Bereshit bara, o verbo bara, criar a partir do nada. Está criando todas as coisas. Ok, quando nós vemos criando todas as coisas, aí você vai lá no primeiro capítulo do prólogo de João, do Evangelho de João. No princípio ele era o verbo, o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nesse versículo vemos, ou como diz o nordestino, como assim? Lá no Gênesis é a palavra que está criando, a palavra de Deus está dando ordem para criar todas as coisas. E na revelação progressiva, lá na plenitude dos tempos, o evangelista João vai falar que era o verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, ele era a palavra, ele era o Logos, criador. Só que essa palavra criadora, João vai dizer que é Deus. Ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Quando nós chegarmos a esse capítulo do Novo Testamento, nós vamos falar com mais detalhe, mas só quero que você entenda que essa palavra geradora, essa palavra criadora, é uma palavra que é Deus. Não é só uma palavra, uma palavra que sai da boca de Deus por nada. Né? Ou seja, os antigos rabinos, por acreditar que o Messias era filho de Deus, tem alguns rabinos hoje em dia, ou até alguns messiânicos, que dizem, não, nós acreditamos que ele é o Messias, mas que ele não é filho de Deus. Aí outros messiânicos vão dizer, não, nós acreditamos que ele é filho de Deus, mas nós não acreditamos na Trindade. E aí fica aquela confusão, porque a doutrina da Trindade, um dia eu estava dialogando com um messiânico, e o messiânico dizia assim, eu acredito que Jesus é filho de Deus, mas não acredito na Trindade. Eu falei, mas aí isso é confuso, porque a doutrina da Trindade nasce da ideia da revelação de que Jesus é Deus. Se eu não entender isso, eu não entendo a doutrina da Trindade. Então, resumidamente, pelos rabinos antigos entenderem que o Messias era o Filho de Deus, fazendo alusão ao Salmos 2, e que esse Filho de Deus, esse Messias Filho de Deus, podemos fazer alusão à ideia do Logos. Aí olha o que o autor fala, citando um teólogo exegeta. Ele diz que essa concepção não é helênica, mas é judaica. Ou seja, traduzindo, muitos criticam a doutrina da Trindade falando, essa doutrina da Trindade ela é muito metafísica, ela é aristotélica, ela é oriunda do helenismo judaico, do helenismo na época de Jesus. Mas essa concepção de palavra criadora está muito mais intrincado com a ideia de que é a palavra ali do Gênesis, criadora de todas as coisas, muito mais do que aquele Logos da filosofia grega. Muito mais que isso. Isso que é importante salientar. Muito bem. Eu vou ler aqui um texto. Me compete falar agora sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. A gente ouve muito, por exemplo, eu não sei se vocês já conversaram com pessoas, por exemplo, unicistas, pessoas testemunhas de Jeová, espíritas, né? Eu já conversei com espíritas, e quando você entra na questão o Espírito Santo, a confusão é generalizada. Então, a primeira coisa, o Espírito Santo é uma energia, é uma força ativa de Deus, né? É uma emanação de Deus. Eu já conversei com panteístas, né? Que acredita que, acho que panteísmo tudo é Deus, né? Deus está na árvore, Deus está na montanha, Deus está na natureza. E os panteístas têm essa visão também distorcida. Quando você fala sobre o Espírito Santo, Deus não, é energia que flui. Se você pega as religiões orientais, né, eles vão muito falar sobre isso daí, né? Você pega até os desenhos, né, os animes japoneses, né? Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco,
E você vai ver a presença dessas religiões orientais nesses desenhos, na cultura oriental, né, de que existe uma energia que permeia todo o ser humano. Quando você concentra o seu ki, o seu chakra, o seu cosmo, você atinge um poder máximo. E que isso daí, na religião cristã, é o Espírito Santo de Deus. Então, o pessoal faz essa salada aí. Então, esse tipo de percepção do Espírito Santo, ele não é só teológico, ele é cultural também. Então, quando você fala de Espírito Santo, as pessoas... mas Espírito Santo é uma energia. Ele é uma força. Quando você conversa... Eu conversei com um amigo meu uma vez, que é do Espiritismo, e ele estava falando dessa forma aí. Então, assim, eles tiram a pessoalidade do Espírito Santo. Aí quando você vai para o texto bíblico e fala assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Opa, eu nunca ouvi sobre isso. Não extinguais o Espírito Santo de Deus. Né? Você vai ver, você faz a pergunta para a pessoa, mas peraí, uma energia tem emoção? Como é que é isso? Então você vê que ele já se perde e já não consegue mais continuar com essa linha de raciocínio. Mas a pergunta que eu faço é: aonde estava o Espírito Santo durante o tempo do Antigo Testamento? Então vamos lá para alguns textos do Antigo Testamento. Capacitações especiais. Olha só que interessante. O Espírito Santo, ele atuava nos seres humanos no Antigo Testamento. Algumas pessoas imaginam que ele só atuava no Novo Testamento. Não, ele já estava presente no Antigo Testamento. Uma das tarefas específicas do Espírito Santo era capacitar o homem para realizar certas tarefas. Assim, o homem chamado Bezalel foi capacitado por Deus para confeccionar objetos que seriam postos no tabernáculo. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira e para toda a sorte de lavouras. Está em Êxodo, no capítulo 31, dos versículos 3 ao versículo 5. Nós vemos aí a capacitação do Espírito Santo de Deus para realizar tarefa de artesanato, de construção, de templo. Então nós já vemos a presença do Espírito Santo, ainda que de maneira progressiva, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, né? E já no Novo Testamento é na pessoa. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele rasgou o leão como com quem rasgara um cabrito, né? E sem ter nada nas mãos, ou seja, ele estava desarmado, ele não usou ali uma arma. Então você vê a presença do Espírito Santo aí também já com Sansão, né? E, para nós encerrarmos, da mesma forma, os juízes e os reis que governaram sobre Israel através da unção do Espírito Santo. Nós vemos isso em Números, no capítulo 27, no versículo 18, Juízes, no capítulo 3 e no versículo 10, 1 Samuel 16 e 14, que fazia com que o homem simples pudesse desempenhar ofícios de governante. Você imagina, pegava lá um camarada simples, comum, vinha lá o profeta de Deus e derramava lá o óleo, né? Eu não sei se isso é uma lenda judaica, né? Conta-se de que quando o profeta levava a unção, né, ele levava dentro, às vezes, uns falavam que levava num vaso, outros falavam que levava dentro de um chifre com um lacre, e ali dentro tinha o óleo. E quando ele chegava, por exemplo, quando chegou os filhos, né, de Jessé e passaram à frente dele ali, para ele ungir, ele virava o chifre, o lacre não se rompia e não caía o azeite sobre nenhum dos filhos de Jessé. E sim, só foi abrir o lacre quando chegou Davi diante dele.
Não sei se isso é uma lenda judaica, mas eu achei bem interessante essa expressão. Enfim, ele virava ele era dotado de capacidades especiais que o destacava diante de todos os demais. Então era uma capacitação especial que o Espírito Santo de Deus dava para essas pessoas já na antiga aliança. Vamos agora falar um pouco, antes de nós adentrarmos no Novo Testamento, vamos falar sobre o que nós podemos chamar de provas da existência de Deus. Não provas da existência de Deus de forma ontológica ou metafísica, né? Seriam provas da Trindade no geral. E aí agora eu vou ser bem repetitivo, nós já mensuramos aqui, então eu vou ser repetitivo, mas resumido, para não deixar vocês de forma cansada, enfadonha, mas eu vou entrar em alguns textos bíblicos aqui para mensurar algumas coisas. E temos aqui a ideia de um só Deus vivo e verdadeiro, já mensuramos aqui, né? Então vai aparecer para você os textos bíblicos que eu separei, vai aparecer para você aí agora, ó. A doutrina da Trindade não é uma forma de triteísmo, ou seja, não é uma crença em três deuses. Já falamos aqui. E já falamos aqui, ó. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Isso já está claro para vocês. E aí também temos em Isaías 44:6 diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor Deus dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isso que eu quero, essa parte desse texto é de suma importância. O que foi revelado para nós na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, é que, por mais que existia uma crença enoteísta, como o próprio professor Valdir mensurou, ao longo do tempo Israel percebeu, há um só Deus, e esse Deus é soberano, ele não divide a glória dele, ele não divide espaço com nenhuma outra divindade. Aliás, que seria ilógico, né? A palavra absoluto, se nós temos um Deus absoluto, a palavra absoluto denota que não existe nenhum outro que compartilha esse conceito. Por quê? Se tiver um outro, ele não é absoluto. Se existe um Deus perfeito e o outro perfeito, um dos dois não é. E isso nós cairíamos numa falácia, né? Filosófica, uma falácia filosófica. Então eu quero deixar isso claro para vocês. O Deus de Israel, o povo, principalmente agora lá em Isaías, nos profetas, vemos que é um Deus que ele se revela, se mostra como único e soberano. Tem uma obra que eu vou indicar aqui para vocês, da teologia do Antigo Testamento. Eu gosto de muitas obras da teologia do Antigo Testamento, a do Von Hett, eu gosto também, mas a do Brugman, para mim, eu acho que é fantástica. E quem traduziu a obra foi um professor meu que deu aula para mim do Antigo Testamento na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor Hack. Ele que traduziu a obra do Walter Brugman, a Teologia do Antigo Testamento. Fantástico. Essa obra ela é fantástica. E ali ele vai mensurar o conceito de Israel, o que Israel entendia que Deus era, soberano. Então acreditar que até o politeísmo é tão ilógico, que eu acho que foi Spurgeon que dizia, o príncipe dos pregadores. O príncipe dos pregadores falou assim que o politeísmo é tão ilógico que não entra na cabeça nem de um demônio. Nós somos monoteístas. Mas que tipo de monoteísmo? Um monoteísmo trinitário. É um único Deus, mas na relação interna de sua substância, a Pai, Filho e Espírito. Eu vou ler um texto, alguns textos bíblicos aqui. O primeiro deles se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Pois bem, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Então nós temos aqui um texto do Antigo Testamento, em que, passagem bem conhecida do profeta Isaías. Isaías agora ele vê quem? Ele vê ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele tem uma visão direta de Deus no trono. Então, nós temos aqui Isaías com autoridade canônica
e profética. E o que ele diz? Eu vi ao Senhor. Em João, no capítulo 12, nos versículos 36 e 34. Olha só que interessante. Creiam na luz enquanto vocês têm a luz, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, eles não creram nele. E isso, olha só, Jesus ele está fazendo uma série de sinais, uma série de que João não vai tratar de milagres e sim de sinal, porque o sinal ele aponta para algo que é maior do que ele mesmo. Então tudo que Jesus fez foi para comprovar a sua autoridade messiânica. Ele estava provando a sua divindade no livro de João, né? Então João começa a escrever aqui, ó, e aí Jesus continua. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías noutro lugar, aonde? Que nós lemos anteriormente, cegou os seus olhos, endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e nem se converta e eu os cure. Na primeira passagem, nós vemos que Isaías, com autoridade canônica e profética, disse: eu vi ao Senhor. Agora João, com autoridade apostólica e autoridade canônica, fala sobre esse mesmo texto. Ele fala: eu vi. Quem falou sobre ele é Jesus. E, para finalizarmos, o mesmo texto agora é repetido pelo apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 28, 24 e 27. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram, e discordavam entre si e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, olha só o que o apóstolo Paulo fala agora. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, e ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Agora o apóstolo Paulo, com autoridade apostólica e autoridade canônica, diz que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos aí nesse texto, esses três textos que nós lemos aí, a presença das três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, operando da mesma forma no povo de Israel. Ok? E analisa na sua casa para você ver a presença da Trindade nesses três textos que nós lemos aí. Para terminar, eu vou te dar o conselho, você que está assistindo esse vídeo, o conselho que Deus deu para Moisés. Foi mencionado aqui a respeito da passagem da sarça, onde o Moisés está pastoreando as ovelhas, pastoreando ali o gado do seu sogro Jetro, e ele vê de longe uma sarça ardendo em fogo. E ele fica pasmado e quer se aproximar. Sarça arder em fogo até o dia de hoje, até o dia de hoje arde. Se você for hoje no Oriente Médio, lá no deserto, escaldante, você vai ver sarça ardendo em fogo. Esse não era o problema. O problema é que a sarça ardia em fogo e não se consumia. Por isso que assustou Moisés. Era algo que acontecia de forma cotidiana, mas aquele ato lá estava extrapolando o cotidiano. Então Moisés se vê diante daquilo e ele começa a dialogar. Era o anjo do Senhor, o anjo do Javé, que nós percebemos que é a epifania do Cristo pré-encarnado. E Deus começa a dialogar com Moisés. Vi a aflição do meu povo, desci para resgatá-lo. Tal. E vai mencionando: eu vou enviar você, Moisés. E Moisés pergunta
o nome de Deus. Qual é o teu nome para que eu possa dizer para o povo? Por quê? Porque naquela época, você saber o nome é porque você tinha poder sobre a divindade. Conhecer o nome era autoridade sobre aquela divindade. Outra coisa importante é que quando Moisés se aproxima da sarça, Deus fala, não se aproxima, porque o lugar em que você está é terra santa. Quando no Antigo Oriente, até o dia de hoje, alguém diz para você tirar as alpargas do pé e se aproximar, é porque está chamando para cultuar, está chamando para você um culto. Começou um culto entre Deus e o Moisés ali. E Deus fala assim, ó, Moisés pergunta o nome, e Deus fala assim, ó, eu sou o que sou. Fala para o Israel que eu sou, enviou você. Aí ele olhou assim, eu sou por quê? Muita gente se assusta com essa tradução. E aí muitos filósofos, principalmente Etienne Gilson, ou o próprio Tomás de Aquino, lá na Idade Média, vai falar, mas na questão aristotélica muito metafísica, da ideia da existência de Deus, do eu sou. Mas, agora, olha com o olhar antropológico bíblico do povo de Israel. Deus se revela como um verbo. O Eher, Esher e Eher é um verbo, eu sou o que sou, que poderia ser transliterado, traduzido como eu serei o que serei, ou eu sou sendo. Ou seja, quando Deus revela para Moisés o nome dele, revela um verbo. Ele dá um verbo para Moisés. Revela para Moisés um verbo. E quando Deus revela para Moisés um verbo, e esse verbo está na primeira, não vou lembrar a declinação, mas eu sei que está no imperfeito no hebraico, no verbo kal, e o verbo kal é um verbo de ação, e o imperfeito é uma ação que não está sendo, ainda está sendo realizada, está sendo construída. É como Deus querendo dizer para Moisés, você quer me conhecer? Anda comigo. E todos os atos que eu fazer de salvação, atos poderosos na história, a cada ato você vai me conhecer. Então, quando Deus abre o mar, Moisés conheceu um pouquinho mais de Deus. Quando Deus livra Israel de Faraó, ele conhece um pouquinho mais de Deus. Quando ele tem a questão lá do Cordeiro, a questão da Páscoa, ele conheceu mais um pouquinho de Deus. Moisés e todo o povo de Israel ao longo do tempo só conheceu Deus andando com Deus. Isso é importante. Deus ele revelou um verbo. Só que o verbo que agora eu sou o que sou, ele se revelou de forma plena, lá no Novo Testamento. E no próximo vídeo você vai perceber isso de forma mais clara. E o verbo entrou na história, e deu sentido para a história. Por quê? O verbo, ele dá sentido para uma oração. Você nunca vai entender um predicado, tanto na língua portuguesa como outras línguas, você nunca vai entender um predicado. Entre o sujeito e o predicado, precisa ter um verbo para dar sentido. Então Deus deu sentido para a história humana, mandando o seu verbo, o verbo que se fez carne. Só que quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, o verbo que se fez carne, Jesus de Nazaré, quando ele estava se despedindo, ele disse uma frase muito importante que nós vamos falar no próximo vídeo, que é a missão para os seus discípulos, e de fazer discípulos por todo mundo. Pregai o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento Deus é um verbo, agora ele deu um substantivo. Agora ele revelou qual é o nome que ele tem: Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque o Pai, Filho e Espírito Santo aí está no singular. Batizai, baptismo, nós vamos falar isso amanhã no próximo vídeo. Baptismo está no singular aí de batizar, em nome. Esse em nome, no nome, está no singular e não no plural. Ou seja, qual é o nome de Deus? O nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem declarou isso? Foi o Kleber? Foi o teólogo X? Foi o professor Valdir? Foi o professor Edmar? Não, foi o próprio Jesus. O Jesus que todo crente, quando se reúne na Assembleia de Deus, na congregação, na Batista, presbiteriana, em qualquer outro lugar, quando ele reúne para adorar o Jesus que ele adora, disse que o nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No passado foi verbo,
agora é um substantivo. Amém para isso. Deus abençoe Vamos você. ficar de pé. Vamos ficar de pé.